eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você, eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem. Você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Tudo na vida tem que ser podado. Esse podão eu ganhei, eu pedi e me deram. Eu não tinha podão para fazer essa pregação. Quem me deu o podão me contou um caso. Falou: padre, não é verdade que tudo na vida tem que podar? Por que, meu irmão, você está me contando isso? Não, porque lá no sítio eu tenho um pé de figo, nunca produziu figo. No início tem uns figuinhos michuruco, vagabundo lá. Isso aí não vai dar em nada. Quando eu contratei um empregado novo para ele fazer a jardinagem lá da minha casa, ele me disse assim, como bom mineiro: uai, esse pé de figo nunca foi podado? Nem sabia que tinha que podar. Pode podar? Pode. O homem não viu. Quando o homem chegou, ele falou: pelo amor de Deus, esse pé de figo é de estimação da minha mulher. Você acabou com tudo, não ficou uma folha. Você acabou com tudo. Falou: calma, não fala nada comigo não. Deixa chegar a primavera e o início do verão, aí nós conversamos. E o cara me disse que o milagre aconteceu. Aquele tronco sem folha, aparentemente destruído, na verdade aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele não estava destruindo, ele estava fortificando. Depois que passou o inverno, que chegou a primavera, que foi chegando o verão, ele nunca viu tantos brotos verdes, novos, grandes. E onde há muita folha, há muito figo. E aquele dono disse: se eu soubesse que seria assim, eu tinha pedido para podar antes. Meu irmão, quando Deus te poda, não é bom. Imagina uma videira vendo, ela deu aquele tanto de cachinho de uva doce, ela está lá toda feliz, aí vem o dono dela. Ela pensa: mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu dei tanta uva doce, eu fiz o que devia fazer, eu fui o que consegui ser, por que está me maltratando? Ele não está maltratando, ele está podando. E ele poda para quê? Para que nós produzamos mais. Então você para, meu irmão, para com essa choramingança quando Deus poda a sua vida. O que está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor? Seria bom você ter na sua casa duas coisas: um crucifixo e um podão. Coloca na parede o crucifixo e coloca do lado do crucifixo o podão. Aí quando você não souber o que está acontecendo na sua vida, quando você planejou uma coisa e Deus vem e você tem que olhar para a parede, olhar para o podão e dizer uma coisa só: faça-me. Não é dai-me, faça-me. E deixa o podão comer solto, meu irmão. Deixa o podão comer. É aí que Deus trabalha. É quando o podão age, é que Deus está olhando para você e dizendo: você produz mais, você chega mais, você pode mais. Mas nós não gostamos de ser podados. Nós gostamos que Deus faça a nossa vontade. E para que eu produza, eu tenho que ser podado. Eu não quero ser podado. Então você será cortado. No podão, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa.
Todos nós vamos entrar no podão mais cedo ou mais tarde. E Deus, Ele sabe mais. Eu tenho que saber esperar, confiar e acreditar. Quando isso vai acontecendo na minha vida, a graça de Deus começa a operar em mim. Receba com alegria as podas que Deus faz na sua vida. Você quis muito uma coisa, você sonhou muito com alguma coisa, Deus vem. Gente, quem aqui não precisa ser podado? Sabe aquela mania sua de comprar o que você não precisa? Sabe aquela pessoa que você encontra às escondidas? Essa relação precisa ser. Sabe aquele namoro que não vai nem para frente nem para trás? Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas você está como cego. Sabe as coisas do passado que você andou fazendo e que no presente te traz tanto sofrimento e você continua repetindo as mesmas coisas? Sabe aquele vício do álcool, da droga, da maconha, da pornografia? Nós precisamos ser podados. Então que você não seja um bebê chorão. Quando Deus podar você, diga alto: faça-me, Senhor, e espera. Aquilo que parece ser uma destruição, no futuro vem como uma força para você, e você será grato a Deus. Eu quero aproveitar, não iria falar sobre isso, mas se veio é porque Deus quer falar com alguém aqui. Você conhece erva de passarinho? No início é até bonitinho, fica nas árvores, ela é laranja. Fala isso porque o passarinho traz e põe lá. Aí fica caindo assim, você acha uma beleza. Só que aquilo vai enroscando no tronco, vai enroscando. A hora que você vê, a árvore está seca, morta. Meu irmão, olha para cá, preste muita atenção nisso. Sou a favor de rezar pelas pessoas. E acredito que as pessoas mudam. Mas muda se ela chegar a um ponto de cair em si mesma. Vou voltar para a casa do meu pai. Não sou digno. Faça-me. O pai sabia que o filho cuidava de porcos, mas o pai não vai atrás tirar o filho de lá. Tem hora que nós precisamos deixar as pessoas que amamos comer um pouquinho de lavagem, para que elas possam cair em si e ver que não deveriam ter saído de onde saíram, da presença de Deus. E há muitas pessoas que, querendo ajudar, mantém a pessoa no meio dos porcos. A pessoa faz uma lambança, você vai e limpa. A pessoa compra, você vai e paga. A pessoa mente, você vai e remenda. A pessoa erra, você vai e conserta. Por que essa pessoa vai querer sair do meio dos porcos? Você está levando um lanchinho para ela, está jogando lá junto com a comida dos porcos coisas boas para ela. Tem hora que a pessoa tem que ser deixada na solidão, para que ela caia em si e pensa: na casa do meu pai tem pão com fartura, faça-me, senão vai ficar dai-me a vida toda. Tem gente que entra na nossa vida para nos abençoar, desculpe a franqueza, mas tem gente que está na sua vida como erva de passarinho, só está sugando a sua vida, só está sugando a sua energia, só está sugando o seu dinheiro, está mamando em você, só quer o que você tem para oferecer, não te dá nada, não colabora com nada, só exige e não agradece. É hora de você cuidar mais de você, é hora de você ir para Deus e falar: meu Deus, quanto a mim, faça-me. E você que vive no dai-me, você precisa cortar da sua vida algumas pessoas, você precisa cortar da sua vida algumas situações, você precisa cortar da sua vida gente que só quer o dai-me, e para você nunca faz nada.
Para você nunca, a pessoa diz o que eu posso fazer por você. A pessoa só está no dai-me, 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 dai-me. Ó, permanecei em mim. O que é permanecer em mim? Não é ficar com Jesus 40 minutos no domingo, 2 horas de missa na quarta. Permanecer com Ele. Jesus é para nós o que o ar é para os nossos pulmões. Permanecer constantemente. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos chegar a um ponto de espiritualidade, de você falar para Jesus: eu não quero e eu não posso fazer nada sem ti. Faça-me, poda-me, mas eu não posso abrir mão daquilo que sou. Eu sou o teu servo, e o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo. O Senhor sabe que o Senhor pode fazer na minha vida a tua vontade, não a minha. Faça-me, poda-me. Então, se você acha que Deus acha bonitinho quem não dá fruto, leia depois, muito obrigado, leia depois em Mateus 21, 18 a 20, preste atenção nisso. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. O que o filho pródigo tinha? Fome. O que Jesus tem? Fome. Gente, tem que aprender a ler Bíblia. O filho pródigo tinha fome de quê? Do Pai, de Deus. Jesus tem fome de quê? De você. Jesus tem fome de você. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou folhas, não tinha fruto. Tem gente que só tem folha, tem gente que só tem aparência, tem gente que só tem coisas, tem gente que só tem posição social, tem gente que só tem dinheiro, tem gente que só tem contas, tem gente que só tem prazer, só tem folha. A pessoa não tem fruto. Se você não sabe, a figueira, ela produz o fruto junto com a folha. Quando você vê uma figueira com muita folha, significa que ela tem fruto. E Jesus teve fome, ele vai. Ele olhou, só tinha folha. E Jesus disse: jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Você quer ouvir os da boca de Jesus? Se você quiser ouvir, é só você não produzir fruto. Ele vai olhar para você: jamais nasça fruto de ti. O filho pródigo começou a secar. Essa figueira começou a secar, porque ela não produzia frutos. Precisamos produzir fruto onde Deus nos colocou. A família onde você está, o local onde você trabalha, a sua turma de faculdade, a sua turma de futebol, os seus amigos. Neste local Deus te colocou para que você seja uma videira frutífera, e para que Deus te pode, para que as pessoas vejam o seu crescimento na espiritualidade. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para uma coisa apenas: para que você produza fruto. Não queira imitar os outros, queira ser para Deus. Não queira satisfazer os apetites da carne, porque a conta é pesada, mas queira satisfazer os sonhos de Deus. Meus irmãos, que daqui para frente nós possamos fazer essa passagem maravilhosa, sair do dai-me e passar ao
faça-me. Faça isso um mês e me conta. A começar de hoje, tira das suas orações todo dai-me. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me marido, dai-me trabalho, dai-me saúde, dai-me, dai-me, dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do faça-me. Vamos passar para o faça-me. A túnica nova, o anel no dedo, a sandália no pé, a festa, a graça, a bênção, a cura, ela não vem no dai-me, ela vem no faça-me. E às vezes para Deus fazer, Deus tem que podar. Deixa Deus podar. Eu sou servo, eu não quero ter muitas folhas, eu quero ter muitos frutos. Poda-me, Senhor. Faça-me, Senhor. A partir de hoje, quando você for rezar, marca na sua folhinha, escreva todo dia na folhinha: faça-me, faça-me. Ai, padre, eu esqueci, eu falei dai-me. Começa de novo, faça-me, até que você vai conseguir 30 dias, só faça-me. Padre, se estiver no 29º dia e falar dai-me, volta para o primeiro. É uma caminhada constante. O dia que você completar um mês de faça-me, nunca mais você vai falar para Deus dai-me, porque você vai ver quão pequeno você era, quais migalhas Deus te dava e quão vazio seu coração estava. Quando você passa para o faça-me, Deus começa a operar na sua vida e Ele te dá muito mais do que você merece. Aqui para nós, o que aquele filho pródigo merecia? Uma boa tunda, uma boa coça e vergonha na cara. Isso que ele precisava. Só que ele não veio para o pai, dai-me. Ele veio para o pai, faça-me. Ele recebeu o que não merecia. Quando você vai para Deus com faça-me, Deus te dá muito mais do que você merece. Deus faz muito mais do que você já pensou. Eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem. Você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Você terá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Quem crê, diga amém. Amém. E toma posse disso, meu irmão, toma posse disso. Saia do dai-me e passa para o faça-me. E para encerrar, eu vou te contar, infelizmente, o tipo de gente que nos rodeia. Eu não vou aqui poupando palavras para poupar quem não merece ser poupado. Eu estou aqui para agradar as pessoas, para pregar a palavra de Deus. E eu estou abrindo o teu olho, porque tem muita gente aqui vivendo desse jeito. Por isso você não é uma pessoa vitoriosa na vida. Estou pouco lixando o que as pessoas pensam de mim. Eu vivo para agradar o coração do meu Senhor, o Deus que eu sirvo, e aquele que eu consagrei a minha vida. Faça a mesma coisa. Preste atenção nessa história, para você sair dessa vida medíocre que você está e passar uma vida gloriosa, uma vida de grandezas espirituais, onde a inveja do outro, onde a palavra do outro, onde as pedradas do outro, onde a língua do outro não te alcança, que você está perante o trono do Altíssimo. Preste atenção nessa história. Meu irmão, não se nivela por baixo, não.
não se nivela por baixo, não. Havia um depósito. Qualquer coincidência com a nossa vida aqui é providência de Deus. Havia um depósito de vasos quebrados. Quanto mais quebrado o vaso era, mais respeitado. Então tinham lá os vasos quebrados. Quanto mais quebrado, mais respeitado. Não se sabe o motivo, mas alguém enganou e pegou um vaso inteiro e perfeito e colocou no meio dos vasos quebrados. Primeira coisa que os vasos quebrados fizeram: rejeitaram, criticaram, excluíram. Você não serve, você não é igual a nós. E aquele vaso inteiro, feito pelas mãos de um grande oleiro, se sentiu infeliz, que o que ele mais queria é ser igual aos quebrados, a ser igual aos rachados, ser igual aos defeituosos. E ele pedia: me quebra, gente, me bate, me quebra, mas eu quero ser amado. E os vasos diziam: ninguém tem poder aqui de quebrar ninguém, você tem que se quebrar. Aquele vaso rodava, caía, não quebrava, rodava, caía, não quebrava. Um dia ele conseguiu, meteu a cabecinha numa pedra, quebrou um pedaço. Todo mundo: ei, agora nós vamos te amar, agora você faz parte da gente, você é amigo da gente, você é amigo da gente. Aí o vasinho foi. Só que o vasinho viu que quanto mais quebrados os outros eram, mais respeitados eles eram. Então ele quis se quebrar mais, porque ele queria respeito. E ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, até que ele se quebrou todo e virou pó. E no dia que ele virou pó, ele deixou de ser vaso. Deus, quando você estava no útero da sua mamãe, fez um vaso de honra. E o mundo rejeita aqueles vasos perfeitos que são de Deus. O mundo não gosta daqueles que estão cheios da graça. E ao invés de você pensar: eu estou no meio errado, eu estou no lugar indevido, não. Você quer imitar os outros. Você quer ser quebrado como os outros. Você quer ser honrado onde nem honra há. Você quer paz onde só guerra há. Aí a pessoa vai se quebrando, a pessoa vai se destruindo, a pessoa vai se esfarelando, até que um dia você chega a uma conclusão: eu não sou mais eu. Ao invés, meu irmão, de abrir mão da sua verdade, ao invés de abrir mão da sua vida, diga para Deus todas as manhãs: faça-me. Você tem um problema na vida? Faça-me. Você está passando um problema com alguém, a pessoa tem acabado com a sua vida? Faça-me, Senhor. Quem sabe essa pessoa difícil com quem você convive não é um podão de Deus disfarçado. Deus usa a pessoa para podar você. Conviver com gente simpática, alegre, bonzinho é muito fácil. Conviver com gente difícil não é fácil. Mas quando você vê uma situação difícil, em vez de você reclamar, faça-me. Você queria muito uma coisa e não conseguiu, faça-me. Você lutou para chegar lá e quase chegou, faça-me. Faça-me. Depois você me conta. Deus nos tira graças pequenas para nos dar graças maiores. Deus diz não hoje, porque amanhã o sim é muito melhor, muito mais duradouro, muito mais verdadeiro. Feliz de nós, por Deus não atender todos os nossos pedidos. Se Deus atendesse tudo que você pede, você seria a mais infeliz das criaturas. Faça-me, louve a Deus, agradeça a Deus, bendiga a Deus. Antes de rezar um pouquinho, leve essa frase para casa:
Se amanhã de manhã você fosse amanhecer somente com aquilo e com aqueles que você agradecer hoje, com que você amanheceria amanhã? Não é para pensar? Se você fosse amanhecer amanhã somente com aqueles, pessoas, aquilo, coisas, que você agradeceu hoje, amanhã você iria amanhecer com quem e com que? Sem mentir para você, eu estou falando isso para te ajudar. Há pessoas aqui que amanheceriam sem nada e sem ninguém, nunca agradece. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me a parte da herança que me cabe, eu sou digno, dai-me, dai-me, dai-me. Meu irmão, sai dessa. Dai-me não me faz feliz, passa para o faça-me. E quando vier as podas de Deus, saiba, Deus só poda quem produz. Se Deus te poda, é porque Ele sabe que você pode mais. Vamos fechar os nossos. Vale a pena semear fé, esperança, amor. Vale a pena contagiar quem está perto de você com a certeza: o Senhor pode curar a sua lepra, o Senhor pode curar o seu pecado, o Senhor pode transformar a sua vida. Palavras convencem, testemunhos arrastam. Então seja dentro da sua casa aquele leproso que foi curado. Como, Padre? Pare de reclamar e passe a agradecer. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, eu não sei se já aconteceu na sua família ou na sua roda de amigos, no seu trabalho, alguém estar doente. Todos sabem que a pessoa está doente, mas a pessoa não aceita que ela está doente. É muito complicado uma situação dessa, porque por mais que você quer cuidar desta pessoa, na cabeça dela, ela não precisa de cuidado. Ela não quer tomar remédio, ela não quer fazer tratamento algum, ela tem ojeriza de médico. Ela vai dizer: esse pessoal fica arrumando doença para mim, eu estou igual um coco, eu não tenho nada. E a família fica toda preocupada em cima daquela pessoa, porque ela realmente não está bem. Então note, meus irmãos, que a doença física, por mais dolorosa que ela seja, ela é menos danosa que a doença psíquica. É mais fácil tratar o corpo do que a mente. Você convencer a cabeça de alguém que a pessoa não está certa, que a pessoa está errada, que ela tem que mudar de vida, não é fácil. E muitos do que estão aqui, você sabe o que você deveria já estar fazendo para ter mais saúde. Você sabe, mas não faz. Você sabe que deveria todos os dias fazer uma caminhada. Você sabe, mas quem é que faz? Você sabe que nesse calor deveríamos tomar mais água, até sem vontade. Tem gente que sabe, mas continua não tomando. Há pessoas que sabem que já deviam ter começado uma dieta com menos açúcar, porque tem pressão alta, com menos sódio, você sabe, mas continua fazendo a mesma coisa todo dia. Por quê? Porque uma coisa é você saber no nível racional. Outra coisa é você colocar o que você sabe no nível prático. Então veja, mudar a nossa cabeça não é fácil, imagina mudar a cabeça do outro. Existe uma mudança que é acima dessas duas, que é a mudança espiritual, ou a cura espiritual. Então existem doenças que são no nível físico, existem doenças que estão no nível psicológico, e existem doenças também emocionais, e existem doenças que estão no nível espiritual. Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, a primeira coisa que nós devemos pedir a graça de Deus, e isso só acontece com a graça de Deus, é uma tomada de consciência que no mundo espiritual nós somos leprosos. Nós somos aqueles leprosos do Evangelho. Aí você pode dizer: padre,
Eu não tenho lepra no meu corpo. Eu não sou uma pessoa leprosa. Não, no corpo talvez não, e acredito que não. Mas no espírito, todos nós somos. E qual é a nossa lepra espiritual? É o pecado. Assim como a lepra, ela vai tirando as características de filho e de humano, o pecado, que é a lepra espiritual, vai tirando de nós as características de filhos de Deus. Esta introdução que eu estou lhes fazendo é para mostrar-lhes como que as pessoas do mundo lidam com o mundo espiritual. Elas estão longe de Deus, elas não têm vida de oração, muitas estão no mundo do adultério, da pornografia, da traição, da mentira, da inveja, N situações. Quando você fala com a pessoa que o que ela está vivendo não está correto e ela tem uma enfermidade espiritual, ela vai negar. Não, isso aí é você que está dizendo. Eu não aceito, eu estou bem demais. É o doente físico que não aceita o veredito do médico, e são os doentes espirituais que não aceitam o veredito da palavra. Então nós temos no Evangelho 10 homens que tinham consciência de que havia ali um problema. Se você diz que não há problema com você, e que a sua família não há problema algum, e no seu espírito não há problema algum, dificilmente você vai gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Eu não preciso. Por que Jesus vai ter compaixão de mim? Eu estou muito bem, eu estou com saúde, estou estudando, estou namorando, tenho carro, tenho meu dinheirinho. Primeira coisa, e a mais difícil, a tomada de consciência de que somos pecadores e precisamos do Senhor. Aquele que tem consciência haverá de clamá-lo, e o Senhor haverá de ouvi-lo. Só que o Evangelho, ele tem um enigma e que nós devemos entender. Quando aqueles 10 são leprosos, e por que os 10 leprosos, eles gritam juntos? Porque um abismo atrai outro abismo. Diga-me com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Diga-me os lugares que você frequenta, e eu lhe direi o que você está procurando. Então note que aqueles leprosos, eles estavam juntos, porque padeciam da mesma doença, viviam a mesma realidade, sofriam as mesmas dores. Hoje em dia nós vivemos, apesar de não ter este nome, mas nós vivemos uma sociedade de gueto. E no mundo digital é chamado de bolha digital. O que é uma bolha digital? Eu vou seguir pessoas que pensem como eu. Eu vou aplaudir quem me aplaude. Eu vou elogiar quem tem uma vida com os meus valores. Se alguém pensa do contrário, não sigo mais, cancelo, tenho raiva da pessoa, prefiro ver o diabo que vê essa pessoa na minha frente. Por que nós vivemos esta situação? Porque lego, tudo é porco. As pessoas ficam procurando aquelas que têm a mesma enfermidade, que têm os mesmos vícios e o mesmo estilo de vida, para que ela tenha uma consciência adormecida. Exemplo, entre 1000. Vamos pegar o que eu escutei esta semana. Poderia estar outros exemplos. Podia ser um rapaz como uma moça. Então pega aí um rapaz bem descompromissado com a sua vida emocional, ou uma moça, não é? Talvez uma piriguete. Aí ele sai no final de semana. Qual que é os valores desta galera? Primeiro, a roupa. Você nota que a maioria se veste igual, quase que não se vestem, né? Mas você vê que tem um padrão. Segundo padrão é a bebida. Bebe. E no grupo deles, isso é legal. Eles gostam. Por que isso? Porque eles vivem no gueto. Então todo mundo que está ali vive aquele valor. Então para eles é um valor. Então quem bebe muito e cai, e vai para o hospital tomar insulina, e passa mal, este é badalado, o pessoal gosta, não é? E segundo, quem pega mais. Aí a mesma moça, na mesma noite, beija 15, transa com 6, dorme com 9... A galera fica louca, fala: meu Deus, você está aproveitando a vida, hein? Aí o rapaz diz: essa noite eu já peguei 4. Essa noite eu vou pegar pelo menos umas 10. Entendam, eu quero que você entenda o exemplo. Quem vive assim, vai procurar quem? Quem vive assim.
uma pessoa que tem esses valores, ela não vai procurar um grupo de oração. Ela não vai procurar famílias que têm o valor, o estudo, a castidade, que tem como valor ser uma pessoa de destaque social sem viver esse lamaçal. Então eles vão procurar pessoas que pensem a mesma coisa. Por quê? Porque você estando dentro deste grupo, você é aplaudido. Porque é um valor que aquele grupo tem. Quando você sai daquele grupo e vai para um outro grupo, a pessoa ela é criticada. Mas eu não acredito. Você não acha que você bebe demais, não? Você não acredita que essa roupa sua está imoral demais, não? Você não acha errado toda noite você ficar com esse povão aí? Que vida que é essa? Então o que a pessoa procura? O gueto, na internet, as bolhas digitais, para que a verdade não as alcance. Então na cabeça deste pessoal, quando você diz que esta vida não é boa, o que eles vão responder? Mas nós estamos felizes, o importante é estar feliz. Viva do seu jeito que a gente vive do nosso. Por que eles conseguem? Porque aquele gueto que eles vivem e aquela bolha digital, todo mundo vive do mesmo jeito. Então ninguém ali está disposto a mudar de vida, a mudar de valores. A primeira consciência, meus irmãos, que nós temos que ter, e que estes grupos deveriam ter, sejam eles quais forem, é a consciência de que nós não estamos bem. Nós estamos iludidos, hipnotizados por estas ilusões do mundo, por essas coisas passageiras. Primeiro ela cair na real, igual o filho pródigo. O filho pródigo larga o pai, por quê? Porque ele acha que vida é beber. Para ele vida é sexo. Para ele é rock and roll, é droga, é comida, é prostituta. Enquanto ele tinha dinheiro, ele viveu esta vida. Hora que o dinheiro do cara acabou, e vai acabar também dessa geração, talvez não acabe o dinheiro, acabe a saúde, acabe a beleza, acabe a juventude, acabe a energia. Aí o filho pródigo foi para onde? Para o chiqueiro. Quando ele estava no chiqueiro, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Olha para você ver. O que ele não caiu em si na farra, ele caiu em si na dor. Quem não encontra Deus no amor, o encontrará na dor. E ele encontrou na dor. Aí tudo muda. Aí eu vou voltar para a casa do meu pai. Oh, meu pai, eu errei. Eu não quero ser teu filho, eu quero ser teu empregado. Olha como que o evangelho muda. No início, narizinho em pé, jovenzinho, roupinha de marca. Meu pai, me dá parte da minha herança. Eu quero é cascar, me dá o meu dinheiro. A hora que tudo deu errado, ele volta sem nada. Eu não quero ser filho, me trata pelo menos como empregado. Ele caiu em si. Meus irmãos, sabe qual é a maior graça de Deus? Quem viveu isso, louve a Deus o resto da sua vida. Não é que nós somos melhores que os outros, porque tem muitos testemunhos bonitos de pessoas que tiveram uma vida na ilusão, se converteram e foram para Deus. Mas não há graça maior de você reconhecer que na casa do seu pai tem pão com fartura antes de você sair de casa. Você reconhecer o amor de Deus, a bondade de Deus e a vida que Deus tem para você antes de você viver nessa bolha, nesse gueto. Quer dizer, você não precisou perder para valorizar. Esses 10 do evangelho, eles entenderam que não estava bom aquele modo de viver. Não, mas fica triste não. Você tem lepra? Eu também tenho. Aí, caiu uma orelha sua, caiu um beiço meu. Os pedaços caem, todo mundo aqui perdeu alguma coisa. Eu perdi um dedo, eu perdi um olho. Tá vendo? A vida é assim mesmo. Mas tá bom, pelo menos nós não tá sozinho. Yeah! Mas um dia, meus irmãos, neste grupo que vivia um lambendo o outro, todo mundo era leproso e vivia do mesmo jeito, e dormia numa capa, e dormia na rua, e comia o que davam, e viviam do jeito que tinham. Entre eles lá tinha relação, uma confusão danada. Era o gueto deles. Mas uma coisa eles tiveram: a ficha deles caiu. Isso não é vida. Viver como um porco não é vida. Viver nos prazeres do mundo não é vida. Viver iludido com este mundo não é vida. Qual que é a vida? É ser restaurado pelo Senhor. Ele não tem dó de nós, mas Ele tem misericórdia. E Ele haverá de nos restaurar. O Senhor passando por ali, olha o texto vai dizer, aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Foi nesse meio termo que ali estavam 10 leprosos.
O que significa Jesus passava? Significa oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus te dá para conversão. Não perca a oportunidade quando você notar no seu coração que Jesus está passando. Esta pregação, este texto é Jesus passando na sua vida. Tem gente que olha, tem gente que ouve, tem gente que escuta, tem gente que toma consciência e tem gente que é curado. Qual é o enigma do texto que nós escutamos? Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão de nós. Venham aqui os 10. Vou tocar em vocês, vou abençoar um por um e vocês serão curados. Não foi assim que aconteceu. Jesus testa a fé daqueles homens se eles queriam a cura. Certa vez eu estava numa loja com minha mãe foi comprar um liquidificador, o dela queimou, já tinha mandado arrumar 2, eu falei, mãe, tá ficando caro isso aí, vamos comprar um liquidificador para a senhora. Ah, meu filho, eu sou aposentado. Eu falei, não, eu vou dar o liquidificador. Eu falei, vamos, porque a senhora vai comigo. Então vamos. Aí a gente estava lá escolhendo o liquidificador, minha mãe, já tem um bom tempo isso aí. Tinha um adolescente, era um aborrecente, né? Brigando com o pai, eu acho que é o pai ou o tio. Porque ele queria um som, um aparelho lá. Ele toca CD. E a gente tá lá, e o cara falando alto, todo mundo escutou, ele disse assim, mas eu quero é esse. Eu quero é agora. Aí a pessoa falou com ele assim, não, eu vou te dar, mas não esse, e não é agora. Porque eu vou te dar um melhor. Aqui na loja não tem o que eu quero te dar. É só você esperar 21 dias que vai chegar. Não, mas eu quero é esse. Eu quero é. Ele falou, olha, esse eu não vou te dar. Aí o rapaz ficou nervoso, saiu e ficou do outro lado da rua com a cara ruim. Aí o cara virou e falou assim, não, eu vou dar. Eu já encomendei, mas não é esse que está aqui não. Mas eu estou fazendo um teste com ele para ver se ele quer mesmo. Quer dizer, ele desiste da primeira. Então você não vai me dar nenhum, eu não quero é nada. É que ele não quer. Então primeiro eu tomo uma negada, assim, não, vamos negar isso, mas vamos ver se ele vai querer de verdade. Se ele insistir, se ele mostrar para mim que ele quer de verdade e fizer por onde, ele vai ganhar melhor do que esse. Aí o cara saiu da loja e atravessou a rua. Eu não sei o final da história, mas tem coisa, meus irmãos, que se vem com muita facilidade, não há valorização. Não há valorização. Teve uma paróquia em São Paulo, no tempo de frio, começou a dar cobertor, blusa de frio e calça, todos aqueles que ali chegavam. No final do dia, na hora que os voluntários saíam da paróquia, lá no ABC Paulista, eles iam na rua, cobertor, blusa, calça. Falou, mas isso é possível? A pessoa pegou isso lá, já jogou na rua, no outro dia mudaram. Colocou lá, cobertor e blusa de frio, R$1. Calça, meia e luvas, 50 centavos. É possível que a pessoa não tenha R$1, você ganha no sinal, e 50 centavos. Aí o pessoal começou a ir, eu quero esse cobertor grossão aí R$1. Não, agora essa blusa grossa é R$1. Agora essa calça aí é 50 centavos. Nunca mais eles encontraram uma peça de roupa no chão. Olha como que o colaborar com algo valoriza aquilo ali. É por isso que Jesus não faz uma ação miraculosa. Jesus vai dizer para eles assim, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Primeiro, para vocês entenderem, nesta época, há 2000 anos atrás, era o sacerdote do templo que atestava a lepra e que atestava a cura. A pessoa que estava com lepra, ela tinha que sair da cidade, viver fora do muro, sem contato com ninguém. Ela passava cal no corpo, aquele pó branco, ganhava uma roupa nova, ganhava um manto e um caneco e um sininho. O manto para pôr comida, pôr pão, ele puxava o manto. No frio ele cobria. O caneco para tomar o que lhe dessem. E o sininho para gritar tamé. Ele tocava o sininho e gritava tamé. Tamé é impuro. Quer dizer, não chega perto de mim não, eu sou impuro. Aqueles 10 homens leprosos, eles tinham um manto, um caneco e um sininho. Jesus não faz a cura, ele dá uma ordem. Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Jesus continuou o caminho. Os 10 olharam um para o outro. Os 10 eram leprosos ainda. Não está aqui no evangelho. Mas geralmente eles deviam ter comentado, né? Mas cadê a cura? Ele não curou ninguém.
Você está com lepra ainda? Eu estou, e você também. Só que aqui o Evangelho diz: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Vamos ver quem sabe responder. Eles ficaram curados enquanto caminhavam. Eles ficaram curados enquanto... Você quer ser curado? Sim, Senhor. Então se mexa, caminhe, faça o que você pode, e durante o seu caminho a cura vai acontecer. Quem fica sentado o dia todo, deitado o dia todo, reclamando da vida, vendo a vida dos outros, olhando o dia passar, esse aí está longe da cura. O Senhor vai dizer: caminhe, se mova, vá ao sacerdote. E os 10 caminhando, eles viram que eles ficaram curados. Quando um viu que estava curado, disse: eu estou curado, eu vou voltar para minha mulher. Tem meses que eu não vejo a minha mulher. O outro disse: eu vou voltar para o meu campo, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para o templo, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Um só disse assim: eu vou voltar para agradecer. Cada um voltou para a sua vida, e um voltou para agradecer. Meus irmãos, se a gratidão não fosse necessária, Jesus não tinha nem comentado. Ele tinha falado para esse um: ah, meu caro, por que você voltou? O que faz a mão direita? Não precisa saber a esquerda. Você está curado, vai viver a tua vida. Você viu os seus amigos? Vai você também. Não, Jesus acha ruim. Peraí, mas não foram 10 os curados? Olha que interessante, Jesus não viu que eles foram curados. Jesus já sabia que eles seriam curados se caminhassem. Eles caminharam, foram curados. Aí Jesus disse: mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Ou seja, para pedir, eles vieram. Para agradecer, eles não voltaram. Olha que tristeza se você coloca isso aqui na matemática. Qual é a porcentagem de pessoas que pedem graças e de pessoas que agradecem graças? 10%. De 10 pessoas, uma agradece, uma procura o Senhor, uma permanece com Ele. 9 é só para pedir. A coisa resolveu, eles desaparecem. Meus irmãos, nós precisamos ser este aqui. E note que ele pediu uma cura. Todos os 10 foram curados. Amém? Quantos foram salvos? Viu como a Bíblia é complicado? 10 foram curados. Quantos foram salvos? 1. E minha pergunta é: o que vale mais? A cura ou a salvação? Quando aquele volta, Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros foram curados. Você alcançou mais que a cura, você alcançou a salvação, porque você é uma pessoa de fé. Meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude dentro da nossa casa, olhando o texto que acabamos de ouvir? A atitude deste que voltou, mas uma atitude de não se conformar. Repita comigo forte: agradecido sempre. Agradecido sempre. Conformado jamais. Conformado jamais. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Amém? Amém. Quem aqui quer mais da vida? Não seja um conformado. Ou coisa chata é pessoa conformista. Tá bom do jeito que tá. Podia estar pior. Você fala: então vai piorar. Porque podia estar pior, meu filho, vai piorar. Se você continuar desse jeito, vai piorar. Não queira a cura apenas para você, e não queira a salvação apenas para você. Mostre à sua família que vocês podem mais. Eu tenho certeza, eu não estava lá, mas o texto bíblico, ele é o resumo do resumo do resumo do resumo. Eu tenho certeza que entre aqueles 10, nem todos pensavam da mesma maneira. Reúna aí 10 pessoas e vê se vocês pensam da mesma maneira. Eu não penso de jeito nenhum. Eu tenho certeza que entre aqueles 10 estava ali o conformado. Ou seja, falou: quer saber? Já tomei tanto chá, já passei tanta pomada, já fiz tanta dieta, nada funcionou. Eu não acredito em mais nada, não. Acho que eu vou morrer de lepra mesmo. Certamente entre os 10 tinha um reclamão. Eu não aguento mais essa lepra. Nossa Senhora, cada dia é uma dor, cada dia é um buraco. Eu não sei o que vai acontecer. Tinha aquele triste, não falava nada, só ficava assim.
Está triste. Tenho lepra. Entre os leprosos tinha um deprimido lá. O que você queria? Eu queria morrer. Essa lepra não me mata. Está me matando aos poucos. Eu quero morrer. Entre os 10 devia ter um engraçado, né? Sempre tem um engraçadinho. Gente, hoje eu estou mais leve. Então você acordou melhor? Acordei, minha orelha caiu à noite. Amigos, nossa, que humor negro. O cara está desmanchando e fica fazendo piada. Mas entre os 10, meus irmãos, quem é que havia? Havia o esperançoso, o que tinha fé. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, mas só para ver se alguém conhece. Alguém conhece aqui a pintura chamada Balsa de Medusa? Não para salvar a pátria, gente. Depois eu trago, eu tenho o quadro, né? Mas o que, claro, a cópia, né? Claro. O que é a Balsa de Medusa? Medusa é um navio. Ele afundou igual o Titanic. Só que uma grande porta do navio ficou à deriva e pessoas subiram. E o cara que encontrou esse pessoal boiando no mar fez uma pintura dos estágios humanos. Então nesta porta, chama Balsa de Medusa, porque o navio era Medusa, por causa de uma balsa, tem os mortos. Entendeu? Que tem gente morta. Tem os que estão com a mão na cara, olhando para os mortos. Tem os que estão em cima de um tambor, dando sinal para o horizonte. São os esperançosos. E no meio tem os que estão puxando aqueles, como se isso não adianta. Perante os problemas da vida, você tem 4 atitudes: morrer, se conformar, criticar ou mudar. No meio dos leprosos, havia um que tinha fé. Os outros tinham tudo, mas havia um que tinha fé. E ele disse: eu tenho certeza, se nós gritarmos o nome de Jesus, ele fará algo por nós. E eles gritaram por causa daquele. E Jesus disse: ide mostrar-vos ao sacerdote os outros 9. Está vendo só? Eu falei com você que não ia adiantar. Aqui eu continuo com lepra. Gente, vamos obedecer. Ele falou para a gente ir ao sacerdote. Vamos obedecer. Na sua família tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que não vai à igreja, tem gente que te critica por você vir à igreja, mas você vai ser aquele que vai levar fé para a sua família inteira, com a sua própria vida, mostrando não com palavras, mas com a sua atitude: o Senhor está passando. Ele que me restaurou, Ele é capaz de restaurar. Nós temos que nos colocar a caminho, gente. Nós temos que nos colocar caminhando. Então invente, tente, crie situações na sua família que levem as pessoas à oração. É claro que você não vai afugentar o povo. Sua família não reza uma Ave Maria por dia. Aí no domingo, antes do almoço, você aparece com um terço. Olha, eu comprei um terço para cada um. Nós vamos rezar o terço. Sua família, misericórdia. Cada bolinha dessa é o quê? É uma Ave Maria. Nossa Senhora! É para ela mesmo. Misericórdia. São quantas? 50. Essa bolinha maior aí. É um Pai Nosso. São quantos? 5. Misericórdia. Esses 3 pendurados aí, é mais 3 Ave Maria. 50 não tá bom, tem que rezar mais 3. E essa outra bolinha, mais um Pai Nosso. Misericórdia. Tem a cruz que é o credo. Ou seja, a criança que está mamando, ela não está pronta para um prato de feijoada. A sua família não reza nada, nada, padre. Então, num domingo, antes do almoço, no meio daquela família de leprosos, a minha e a sua, que lembra o que você está falando? Do pecado, todos nós somos pecadores e devemos clamar a cura. Você vai dizer: gente, antes do almoço, olha aqui, a nossa união, nossa família toda unida, as crianças, quantas famílias estão aí desunidas? Gente, vamos rezar um Pai Nosso antes do almoço? Eu tenho certeza, eles vão rezar um Pai Nosso. De vez em quando, gente, vamos rezar uma Ave Maria. Eles vão rezar. Vai rezando para o seu anjo da guarda. Peça seu anjo da guarda para falar para o anjo da guarda da sua família, para despertar neles o gozo da oração. Depois você pode criar o encontro da família mensal, uma vez por mês. Escolher uma casa da sua família, talvez o seu irmão, um parente, um tio, reunir a família toda, uma vez por mês. Um leva biscoito, outro leva leite, outro leva leite queimado, leva café, leva suco, empadinha, torta. Vamos rezar o terço? Pode rezar o terço? 20 minutinhos, depois a gente vai fazer o lanche. Põe cada criança para rezar. Ontem mesmo, nós reunimos a nossa família para comer pizza. Meu irmão chamou para a gente comer pizza. E como começou a pizza? Com o terço. E o Marcos já está maiorzinho, mas uma criança daquela idade, rezar 50 Ave Marias, tem que ter um rebolado. O que eu fiz?
levei uma placa que eu tenho, americana, né? Quero até ver se consigo fazer no Brasil. Uma placa que eu tenho de madeira, e ela tem um terço desenhado. Ela tem um tanto de bolinha. Cada bolinha é uma Ave Maria. E vem as bolinhas de madeira. Aí eu falei, Marcos, cada Ave Maria você coloca uma bolinha de madeira. Tá bom, Dinho? Falei, ó, ele estava no meu colo, né? Eu vou cutucar sua perninha. Toda vez que o Dinho cutucar, você põe uma bolinha. Aí então tá bom. Aí a minha mãe começou o texto. Creio em Deus Pai. Primeiro mistério. Pai nosso. Ave Maria. Vou colocar a primeira. Ele falou assim, Dinho, você vai colocar a bolinha em tudo? Eu falei, em tudo. Não vai demorar não? Eu falei, não. É rapidinho. Ave Maria. Colocava a bolinha. Ave Maria. Colocava a bolinha. Completou o primeiro. Aí foi o segundo mistério. Aí era eu para rezar. Eu comecei, Pai Nosso, rezou alto. Que estás do céu, santificado. Eu falei baixinho. Aí na Ave Maria, eu falei, pode rezar. Ave Maria, colocava a bolinha. Ave Maria, colocava a bolinha. A hora que a gente viu, estávamos fechando o quinto mistério. Ou seja criativo para levar a sua família à oração. Quando a gente reza com crianças, eu gosto muito de fazer um terço no chão de bala. Onde é o Pai Nosso, você coloca um bombom sonho de valsa. E coloca 10 balinhas, que é o mistério. Cada criança que rezar, ela vai e pega a balinha. Todo mundo quer rezar o Pai Nosso, né? Sabe que vocês entendem, né? Não, para rezar o Pai Nosso, tem que rezar 10 Ave Marias. Se tem poucas crianças, cada Ave Maria, ela pega uma bala. A hora que termina o terço, o que elas dizem? Que dia nós vamos rezar terço de novo? Você está sendo, naquele grupo, me entenda, não alguém que vai levar as pessoas à conformidade ou ao pecado, mas levá-las a clamar a cura que vem do Senhor Jesus. Você que é papai e mamãe, você sabe que o padre não está aqui faltando com a verdade. Você tem muitos colegas dos seus filhos e da sua filha, sejam pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que para levá-los para um caminho da ilusão, para um caminho longe de Deus e da perdição, não faltarão influências negativas, más influências. Até pela internet mesmo. Nós temos vários youtubers da vida que só ensinam que não presta. E tem menino que está lá o dia todo, ó, aprendendo. Quer dizer, você vai se conformar com isso? Ah, padre, é assim mesmo. As famílias hoje não rezam, é assim mesmo. Lá em casa ninguém tem fé, é assim mesmo. Não seja uma pessoa conformada. Quando você começa a clamar o nome de Jesus, Ele haverá de olhar para você. Ele haverá de ver qual é a sua lepra. Ele continuará a dizer a mim, a você, ide mostrar-vos ao sacerdote. Coloque-se a caminho, comece a se movimentar, ande em direção à sua cura. Onde que fica o sacerdote? No templo. Vá ao templo, frequente igreja, ouça a palavra, clame o milagre, e você verá que durante o seu esforço o milagre vai acontecer. Durante a sua caminhada você verá as coisas se transformando. Permita-me finalizar esta pregação com uma história para a gente rezar um pouquinho. Havia um metrô, né? Perto da cidade de Tóquio. E no momento em que os jovens saíam da escola, eles ficavam criticando uma senhora que parecia não estar batendo bem da cachola, porque ela se sentava perto de uma abertura que havia no metrô. O metrô é todo fechado, tinha ar-condicionado, mas havia algumas aberturas para circulação de ar, que cabia a mão de uma pessoa. E os jovens, você sabe como que é jovem quando junta, né? Ficava olhando aquela senhora, a senhora com algumas atitudes de um parafusinho bambo, e o que ela fazia? Durante todo o caminho, ela enfiava a mão na sua bolsa, saía com a mão fechada como se nada tivesse, colocava a mão para fora do metrô e fazia como se estivesse jogando algo. Aquilo era uma zombaria todos os dias no mesmo horário. Até que um dia o professor da turma estava no metrô e ele viu que os jovens criticavam aquela senhora. E ele olhou a senhora, a atitude dela, o modo que ela fazia, e ele viu que havia ali um mistério. Ela não era louca, mas ela fazia algo que ninguém entendia. Ele, com muita gentileza, discrição, sentou-se ao lado dela e disse assim: veja bem, todos os dias este horário, os meus alunos ficam intrigados com a sua atitude. Muitos acham
que a senhora nem está batendo bem, mas nós que temos uma idade próxima, diga-me, qual esse gesto de tirar algo do nada e jogar o nada para fora? Ela disse, não é nada. Tem alguma coisa, é porque é muito pequenininho, né? E ninguém vê. O que a senhora está falando? Quando ela abriu a bolsa, haviam vários pacotinhos com sementes de flores, de rosas, sementes minúsculas. E ela dizia, já faz meses que eu faço isso todos os dias. Pelo menos um pacotinho eu vou jogando durante o caminho. O professor, na chegada da estação, contou para os alunos. Os alunos não deram a mínima. Aquela senhora desceu, eles continuaram para mais uma estação. No outro dia, eles tiveram uma curiosidade. Vamos olhar o caminho. A estação final, até a estação da senhora, muito mato. Muito mato. Mas da estação da senhora, onde ela entrava, até Tóquio, muitas flores, de diversas cores, borboletas, passarinhos, abelhas, a vida ali estava. E aqueles jovens chegaram à conclusão de que aquela senhora, no seu silêncio, transformou o caminho de todos. Ela não transformou o caminho dela, ela transformou o caminho de todos. Quem sabe, meus irmãos, que as nossas sementinhas que nós vamos jogar nos caminhos da nossa família, quem sabe que cada sementinha será uma Ave Maria. As pessoas da sua casa vão te olhar, algumas vão te criticar, algumas não vão entender, algumas não vão rezar, mas tenha muita paciência. Deus, ele trabalha para quem nele confia. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas verão que aquela família, por sua causa, é mais florida, é mais bonita, é mais atraente. Eu conheço, a começar da minha família, pessoas que criticavam muito aquelas que eram de igreja, enquanto tudo estava bem. Mas quando as coisas pioraram, quem sofria procurou na família os que rezavam mais, porque viram que eles possuíam algo que ninguém tinha. O quê? A fé. Vale a pena semear fé, esperança, amor. Vale a pena contagiar quem está perto de você com a certeza: o Senhor pode curar a sua lepra, o Senhor pode curar o seu pecado, o Senhor pode transformar a sua vida. Palavras convencem, testemunhos arrastam. Então seja dentro da sua casa aquele leproso que foi curado. Como, padre? Pare de reclamar e passe a agradecer. Seja mais simpático, sorria mais, cheire mais, abrace mais, beije mais, sorria mais, leve soluções para a sua família e não problema. Problema, todo mundo cheio de problema. É bom arrumar pessoas que deem solução. De vez em quando alguém me fala: padre, nós estamos com um problema. Eu falei: não estou interessado em problema, vamos ver a solução do problema. Se há um problema, há uma solução. Se não houver solução, nem problema haveria, vai dizer a filosofia clássica. Então nós precisamos ser na nossa casa o leproso curado, aquele que descobriu em Jesus a sua cura, aquele que é capaz de agradecer, aquele que é capaz de voltar. E certamente, meus irmãos, não tenham dúvida, eu não tenho dúvida disso, que esse último leproso, ele se tornou um pregador, se não da palavra, mas da própria vida. Já viram pessoas que tiveram catapora e até hoje tem marca? A gente pergunta: que marca que foi essa aí? Ah, foi quando eu tive catapora. Aquele ex-leproso, ele tinha as marcas. Mas que marca é as da sua orelha? Não é porque eu já tive lepra. Que marca é as do seu rosto? Não é porque eu já tive lepra, mas o Senhor me curou. E assim como Ele fez em mim, Ele pode fazer também em você. Seja na sua família aquele que leva a sua família a Jesus, e não aquele que leva a sua família para o buraco. Para nos levar para caminho ruim, não faltarão pessoas. Que você nade contra a correnteza. O Senhor está passando, e em meu nome e em nome da minha família eu peço: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Repitamos: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de nós. Antes da oração, para casa. Quem está aqui no santuário e você que está em casa. Primeiro uma pergunta que você não vai responder em voz alta. Aí depois eu estou para casa. A pergunta é: você deseja ver a mudança da sua família para melhor? Se você deseja ver, qual é o para casa? Toda vez que você quiser falar mal de alguém da sua família, você vai rezar uma Ave Maria para esta pessoa. Nós gostamos muito de ficar no leve trás. Nós gostamos disso. Porque a tia fulano de tal. Porque você viu o que aconteceu com fulano? Porque aquele primo, que é meu pai, que é minha mãe. Nós não somos o leproso curado. Nós somos o leproso doente. Porque a nossa boca, ela é profética. Quando você fala mal, quando você critica, quando você julga, você está dando para o mal, para o demônio, matéria para ele trabalhar. Quando você faz o silêncio de Maria, comece a rezar isso. Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. Você tem uma coisa para falar que não vai agregar? Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. Vai criticar alguém da sua família? Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. E você começa a rezar. Começa a rezar para aquela sua tia difícil. Começa a rezar para aquele seu irmão pirracento. Começa a rezar para aquela sua prima irresponsável. Começa a rezar para o seu parente enrolado. E para de falar deles. Começa a rezar. Comece a rezar. E pela sua oração, você verá a transformação. Note, meus irmãos, enquanto todos no metrô criticavam aquela mulher, qual foi a única que mudou o caminho? A que era criticada. E ela não tinha tempo de criticar ninguém. Ela estava... Faça o mesmo. Aquele que muito fala, pouco faz. Aquele que muito ora, pouco fala. Então não fique falando dos seus parentes, não fique criticando as pessoas, comece a rezar mais. E sabe o que rezando mais você vai criticar os outros menos? Sabe, sim ou não? Pelo silêncio não sabe. Eu vou te contar. Quanto mais você reza, mais Jesus coloca na sua frente um espelho. Quanto mais você se vê, você vê que você não está podendo falar mal de ninguém. Que você não está podendo criticar ninguém. Enquanto você tem um dedo apontado para alguém, porque a minha tia, porque a mão aqui, a minha tia, o meu pai. Um dedo aponta para a pessoa. Cada erro que você aponta para a pessoa, tem 3 erros que você se aponta. E tem um dedo apontando, Deus está te vendo. Então a gente tem que olhar mais para a gente. E rezar mais pelos outros. Olhar mais para nós mesmos e rezar mais pelos outros. Para os outros, misericórdia. Para mim, o rigor. Para os outros, misericórdia. Para mim, o rigor. Como que a gente vive? Para o outro, o rigor. Para mim, misericórdia. Aí você não vai melhorar. Olhe para os outros com mais misericórdia. E se você quiser melhorar alguém, melhore a si mesmo. E na sua oração, pergunte para Jesus, se você tiver coragem. Você fala que você é muito macho, então seja macho na oração também. Pergunte para Jesus, Senhor, depois do evangelho que eu ouvi, e depois da pregação da missa que eu fui hoje, me fale, Jesus, que tipo de leproso eu sou? Eu sou o leproso que estou no processo? Eu sou o leproso que estou caminhando? Eu sou o leproso que fui curado? Eu sou o leproso conformado? Ou eu sou o leproso que gosto de espalhar lepra? Vocês viram no tempo do Covid, um vídeo de uma senhora que estava com Covid, lambendo as maçanetas de um ônibus em São Paulo, sim ou não? Tem gente que viu esse vídeo aí. Ela estava com Covid, ela saiu lambendo tudo que era, mas por que aquilo? Deixa eu espalhar o vírus. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Você tem que tocar as pessoas e curá-las. Não é para você passar a sua lepra para os outros, não. Nós temos que ser portadores da cura de Jesus Cristo. Na sua família, quando você chegar, as pessoas têm que sentir, chegou aquela pessoa que nos abençoa, chegou aquela pessoa que nos alegra, chegou aquela pessoa que fala de Deus, chegou aquela pessoa que fala a verdade, chegou aquela pessoa que ama de verdade, chegou um amigo de verdade, chegou um ombro amigo, chegou um coração aberto, chegou um ouvido atento, chegou um olhar vivo. Essa pessoa tem que ser você. Você precisa ser o leproso curado. Um dia eu já fui assim. Estou longe de ser quem eu devo,
mas louvo muito a Deus, porque eu não sou mais quem eu fui um dia. Eu não sou quem eu deveria ser, mas louvo a Deus, porque eu não sou mais quem eu fui um dia. Como as pessoas contaminam os outros para as coisas ruins, você tem o poder de tocar os outros para as coisas boas. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém. Pare para quem está do seu lado assim. Não tenha vergonha de ser quem Deus quer que você seja. As pessoas, infelizmente, meus irmãos, não têm vergonha de ser quem o diabo quer que elas sejam. E elas estão tirando nota 10, viu? 10, summa cum laude, com louvor. Agora, nós, os católicos cristãos, precisamos mostrar para o mundo, nós não temos vergonha de ser quem Deus quer que sejamos. Permita-me a última dica. Quem aqui vai à missa e comunga? Está melhor do que o leproso do evangelho, hein? Hã? Você está melhor que o leproso do evangelho. Porque o leproso do evangelho, ele não tocou em Jesus. Ele não foi tocado por Jesus. Ele apenas pediu: Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão. Você, quando vai comungar, você não apenas ouve a palavra de Jesus, mas você vai tocar em Jesus, você vai receber Jesus, você vai comer Jesus, você vai comungar e ele vai chegar ao seu coração. A Eucaristia, depois que você comunga, ela fica no seu corpo cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo que você tem para rezar profundamente ao Senhor. Quando aquela hóstia consagrada tocar na sua língua, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e cura-me da minha lepra. Tu sabes, Senhor, qual é a minha lepra. Tu sabes, Senhor, qual é o meu pecado. Tu sabes, Senhor, qual é a minha fraqueza. Cura-me, Senhor. E cada vez que você comungar, você vai sentindo Jesus tocando, curando, te colocando de pé, para que através de você, outras pessoas também sejam tocadas e curadas. Feche os seus olhos um instante, você que está em casa também. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra poderosa que o Senhor nos trouxe esta noite. Senhor, nós tomamos consciência de que nós somos estes leprosos. Nós carregamos em nós o pecado, os vícios, as mazelas. Todos nós, Senhor, todos nós precisamos de cura. Por isso, que como aqueles leprosos, nós clamamos: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, cura-me da minha lepra espiritual. Liberta-me, Jesus, de todos os meus vícios, de todas as minhas fraquezas. Liberta, Senhor, pessoas que têm uma vida dúbia, pessoas que estão amarradas no vício do álcool, da droga, da prostituição, da promiscuidade, da pornografia, o vício da calúnia, da fofoca e do julgamento, vício do celular, da internet, dos canais de streaming. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Cura a nossa lepra, Senhor. Cura o nosso coração, Jesus. Nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por tantas curas que o Senhor já realizou na minha vida. E se hoje nós estamos aqui reunidos,
é porque o meu coração tem sentimentos de gratidão ao meu Deus. Quantas e quantas vezes, Senhor, durante a minha caminhada de fé, eu me senti como um leproso à beira do caminho, mas todas as vezes que o Senhor passou por mim, o Senhor me pôs a caminhar, a tentar de novo, e não desistir. E durante a minha caminhada, a cura aconteceu. E durante a minha caminhada, a graça aconteceu. Usa-me, Jesus, como canal de graça para toda a minha família. Eu seja na minha casa aquele que chama para rezar. Eu seja na minha casa aquele que fala de Deus. Que eu seja na minha casa aquele que convida para ir à missa, ir à igreja. Eu seja na minha casa não aquele que reclama, mas aquele que agradece. Não aquele que blasfema, mas aquele que crê. Não aquele que duvida, mas aquele que testemunha. Porque eu creio na tua palavra. Eu creio na realização das tuas promessas. Se eu crer em Jesus, toda a minha família seria salva. Eu e minha família. Eu trago a minha família aos teus pés, Senhor. Eu quero te levar no meu coração para a minha casa. Não com julgamento, não com briga, não com discussão, mas com amor, com oração. Eu creio, Senhor, na conversão da minha família, na mudança da minha família, na cura da minha família. Capacita-me aqui esta noite, Senhor, capacita-me agora, para que voltando para minha casa, através de mim, a minha família receba o teu amor. Através de mim, que a minha família receba a tua unção. Porque a partir de hoje, Senhor, eu vou ser na minha casa aquele que reza, aquele que profetiza, aquele que abençoa, aquele que testemunha. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que falastes ao meu coração. Eu preciso colocar tudo isso em prática, para que a minha família te conheça cada vez mais. Te louvo por tantas graças, bênçãos e curas que eu estou aqui recebendo. Eu estou saindo desta igreja, Senhor, uma pessoa bem melhor do que aqui cheguei. Porque entre tantas coisas, uma eu aprendi. Se alguém lá em casa precisa mudar, esta pessoa sou eu. A minha família, ela não precisa das minhas cobranças, muito menos da minha crítica. Ela precisa é da minha oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Eu entrego, Senhor, aos teus cuidados toda a minha família. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu conselho é que você seja um evangelizador também através dos vídeos do YouTube. Envie o link desta pregação para a sua família, para as pessoas que você gosta,
para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e quem sabe, através desta pregação, tantas pessoas se voltarão ao Senhor, renunciarão à ilusão para professar com a própria vida o senhorio de Jesus. Deixe o seu comentário, deixe também o seu like, o seu joinha e compartilhe conosco aquilo que esta palavra realizou na sua família e no seu coração. Que possamos viver como aquele leproso curado, testemunhando o amor e a misericórdia do Senhor. Por isso que nós falamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.